Graça e paz, amados, maravilha do Senhor, abençoados, abençoadas, joia preciosa, trunfo de Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Corra linda do Senhor. Vamos lá, café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Quentinho, quentinho, feito no fogo, hein? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos, no capítulo de número 15, versículo de número 21. Mas antes quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, você que deu um joinha para nós aí, um gostei, um likezinho, você que também faz comentários, você que compartilha, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante e vai enviando cada vez mais para mais e mais pessoas, ok? Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí. É tão fácil. E você me ajuda encarecidamente. Vai lá nas letrinhas azuis, clica lá, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Ah, pastor, mas eu não tenho e-mail, eu tento ir lá e não consigo. Pede alguém para fazer um e-mail para você, é tão fácil. Amém? Quem está acostumado com o celular, cria um e-mailzinho para você, pronto. Você pode então fazer a inscrição lá no YouTube, ok? Lá em Marcos capítulo 15, versículo 21, diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Eita! Sabe que Jesus, né, depois de ter sido julgado injustamente, com falsas testemunhas, que não batia, né? E, por fim, pegaram aqueles que Jesus fez milagre na sua vida, cegos que passaram a enxergar, né? Mudos que passaram a falar, e paralíticos que passaram a andar, leprosos que foram limpos, para dar testemunho dizendo que foi mentira, que foi combinado e tal. Só que eles chegavam diante de Jesus e diziam: eu não sei quem esse homem é, eu só sei que eu era cego e hoje eu enxergo. Entra outro, aí brigava com aquele que, papai, nós combinamos de você falar assim, assim, assado. Aí chega o outro que já tinha combinado também de falar que era mentira, e chega lá: eu não sei quem esse homem é, eu só sei que eu era paralítico e hoje eu estou andando. Não teve jeito. Contra a verdade não há resistência, né? Aí o que eles fizeram? Agora, diz-nos, aí não tinha mais como, né, nada batia certo para acusar Jesus com as falsidades, com as mentiras, com as falsas testemunhas. Então, o sumo sacerdote, junto com o ex-sumo sacerdote, começou a acusar: me diga, você é o filho de Deus? Você é o Messias, o filho de Deus? Aí ele falou: sim, eu sou. Pronto, para quê? Tá aí a blasfêmia. Ele rasga a veste de Jesus e a blasfêmia já está aí provada, e deu uma bofetada em Jesus, e assim foi condenado injustamente por falar a verdade. Porque a verdade dói, ninguém pode contra a verdade, né? E então, por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, condenaram Jesus. Açoitaram ele, você já conhece a história, né? Coroaram com coroa de espinho, colocaram veste de escarlate, colocaram uma cana na mão dele, mas antes socaram um bambu em cima daquele espinho, aquela coroa de espinho. E depois de bater muito em Jesus, fizeram ele carregar a cruz. Só que ele está debilitado, fraco, e ele cai, chegando lá em cima. Pegaram lá um Simão de Cirene, né? Devia ser um judeu, vamos pôr assim, porque veio na época da Páscoa para festividade. Cirene é uma parte lá da África e tal, e pegaram ele, constrangeram para que ele carregasse a cruz, ajudasse Jesus, né, a carregar a cruz até o local que ele ia ser crucificado.
Agora, o interessante é que a Bíblia chama atenção para nós nesse versículo aqui, dizendo que ele era pai de Alexandre de Rufo. Claro que o Evangelho, quando Marcos, que foi o primeiro livro, não está na ordem cronológica, está primeiro aqui, antes dele está Mateus, mas Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, talvez no ano 45, e demorou um tempo por causa de pesquisas e tal para se escrever, demora-se alguns anos, né? Entre 45 a 48, vamos pôr assim, a 50, estourando isso daí. Mas você percebe que mesmo que fosse no ano 45, que não se terminou de escrever, mas vamos pôr que fosse, só para você entender, de 45 a 48, de 45 a 50, vamos pôr, que ele fosse em 45, quantos anos já tinham passado? Jesus foi crucificado com 33 anos. Já se passaram aqui quantos anos? Já parou para pensar? Se fosse no ano de 33 para 43, seria 10 anos. 45, 12 anos. Então já tinha passado de 12 a 15 anos o fato. Então, quando fala Alexandre Rufo, a Bíblia, quando destaca nomes, ela está mostrando para nós que esses, e a tradição comprova isso também, que esses filhos de Rufo, de Simão Cirineu, da cidade de Cirene, esse Simão, que carregou a cruz de Cristo, impressionante, esses dois filhos se tornaram cristãos. É provável que Simão teve um encontro com Deus, com Jesus ali, claro, ele carregando a cruz, sem palavras, Jesus só, ele vendo um homem do bem, um homem de amor recebendo maldade, um homem da verdade recebendo calúnias, né? Falsas acusações, falsas testemunhas, que inclusive é uma das coisas que Deus odeia, né? Lá em Provérbios fala muito sobre isso. 6 coisas Deus detesta, mas 7ª Deus odeia. Então, a falsa testemunha. Então, porque você está acusando, condenando o inocente. E Deus vai retratar essas coisas, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Jesus praticamente ou teve um diálogo, que a Bíblia não consta que esse diálogo, com Simão Cirineu, naquele pouco tempo que ele carregou a cruz, ou sem palavras mesmo, com as suas ações, com as suas atitudes, e claro que Alexandre e Rufo, que são filhos, estão em destaque por isso, porque se converteram provavelmente pela conversão do pai de Simão Cirineu, tá? Porque aquele contato que ele teve com Jesus foi o suficiente para ele se converter. É inevitável quem tem um encontro com Jesus, quem se aproxima de Deus, que a sua vida não seja transformada. Embora fosse ele um religioso, que ele está vindo para a festividade, ele é de Cirene, um judeu, né, que está habitando lá, morando lá, mas que veio na festividade da Páscoa, que vinham, né, são 7 festas em destaque dos judeus, e principalmente a Páscoa é uma das mais importantes para eles. Eles vêm, pode estar peregrinando aonde for, eles vêm para essa festividade, vinham naquela época, a cidade ficava super lotada. Então veja que ali ele foi constrangido, obrigado a carregar a cruz, porque Jesus estava debilitado, e ao carregar a cruz, ao ver o sofrimento de Jesus, ao talvez, né, ou um diálogo, como eu disse, ou sem palavras, mas ele foi pesquisar sobre a vida de Jesus, se converteu. Ou seja, é inevitável quem se aproxima de Deus que não mude a sua vida, que a sua vida não seja mudada. Amém? E eu costumo dizer, as palavras do Senhor não voltam vazia. Quando você profere ela, ou quando Jesus falou alguma coisa para ele ali, com certeza achou guarida naquele coração. Ela não voltou vazia. Ou mesmo que Jesus não tenha falado nada, que a Bíblia não relata aqui para nós se houve um diálogo ou não.
Ainda que a gente leve ao pé da letra, não fala aqui, houve diálogo, então não houve. Jesus, com a sua atitude, calado, porque, né, tem um ditado que é real, que a palavra convence, mas o testemunho arrasta multidão. Né? Então, o testemunho de Jesus, apanhando, calado, inocente, foi o suficiente para mexer com aquele religioso, com aquele homem, que foi pesquisar, claro, as escrituras, e foi ver que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Assim como o centurião chegou a confessar, vendo sinais, maravilhas que ocorreu na crucificação de Jesus. Então, com certeza, Simão estava lá, porque carregou a cruz até o alto Calvário, ele estava lá e ele viu as manifestações da natureza. Porque diz a Bíblia que a natureza, o sol, deixou de brilhar, se recolheu. Houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. Então, Simão Cirineu estava lá presenciando isso. Quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, houve um terremoto, diz a Bíblia, que a terra tremeu. E também diz as Escrituras que deu estupindo, ou seja, estampido, explodiu pedras, rochas explodiram. Não foi só um terremoto, rochas explodiam, né? Davam estrondos. E, além de tudo, diz também as Escrituras, que Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, mortos ressuscitaram e foram vistos com ele, andando com ele. Santos, homens de Deus que morreram, né, ressuscitaram. Então, isso vem depois, que tudo isso mexeu com Simão Cirineu. Mas ainda tem um caso ainda, dentro do mesmo dia. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, se fosse de baixo para cima, um véu de uma altura bem considerável, grosso, bem grosso, né? Mais largo do que a palma da minha mão aqui, para você ter uma ideia, mais largo. Então, tecido, trançado, imagina como que teria que ter um batalhão de homens, um exército, para agarrar um de um lado do outro e rasgar. Mas rasgaria como? De baixo para cima. Agora, um troço que está colocado já no lugar, rasgar de cima para baixo, significa que o próprio Deus colocou a sua mão e rasgou o véu do templo para provar que agora não precisava mais de ter separação entre o santo dos santos. O santo era o lugar onde tinha a pia do lavatório, tinha a mesa da preparação, da preposição, né? Mas lá dentro tinha a arca da aliança, no santo do santo era a arca, a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus ficava sobre aquele lugar. E o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez no ano. Ali, antes, no santo, podiam entrar todo mês, né, para oferecer as ofertas, mas aquele lugar lá no Santo dos Santos, só uma vez por ano ele podia entrar, só o sumo sacerdote. Os sacerdotes não, só o sumo. Amarrado por uma corda, com sinos para saber que ele estava andando, porque quem entrasse lá era fulminado, morria, porque a glória de Deus estava lá. Só podia entrar o sumo sacerdote para oferecer o sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Uma vez que o véu do templo se rasgou, está dizendo, Deus dando a abertura de que nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Então, eu posso entrar em contato com Deus, você pode entrar pela oração em contato com Deus, pela leitura da palavra, Deus se achega a você, porque o véu do templo foi rasgado. Ou seja, aquilo que havia de separação por causa dos nossos pecados, não há mais, porque ele pagou os nossos pecados, Jesus pagou os nossos pecados, com a tortura que ele recebeu, tá? Com os açoites, a coroa de espinho, os cravos que traspassaram as suas mãos, seus pés, para perdoar os nossos pecados. Então, veja só, tudo isso presenciou
aquele homem, Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que foram líderes da igreja. Se estudarmos mais para frente, Rufo significa vermelho, né? E Alexandre, esses nomes, quando a Bíblia coloca nomes assim, porque foram pessoas de destaque. E quando foi escrito isso, esses eram homens que estavam já à frente de trabalho da igreja. Você vê a importância do contato que teve Simão Cirineu com Jesus. Houve uma transformação na sua vida, uma genuína conversão. E a sua família toda foi alcançada, e seus filhos se tornaram lideranças na igreja. Então, gente, você pode mudar a história da sua família no contato que você tiver com Deus. Com certeza haverá uma transformação na sua vida, tá? E a sua linhagem, a sua história vai mudar. Aleluias! Eu creio no poder, né, transformador de Jesus, do contato que a gente pode ter com Ele, pela oração, pela intercessão, pelo momento que reservamos para estar com Deus, pela leitura da palavra, né? Esses contatos vão transformar a nossa vida, transforma a sua vida, de maneira que você terá desejos nas coisas de Deus e abrirá mão dos desejos do mundo, porque há uma transformação, uma conversão, mudança de direção. Você estava indo para o sentido do mundo, da porta larga, dos prazeres do eu, das suas vontades carnais. Agora você converte a sua caminhada para Jesus, para os desejos do Pai, os desejos de Deus. Amém? Importa fazer a vontade de Deus. Jesus falava isso, né? E agradar o Pai. Então, por isso que ele aceitou o desafio da cruz, para agradar o Pai, era a vontade do Pai. Ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade carnal de Jesus era ser livre daquele açoites, daquela tortura, daqueles problemas que ele ia passar. Mas o Pai, assim, achou melhor, agradou moê-lo por causa dos nossos pecados. Porque quando nós pecarmos e viermos nos arrepender e pedir perdão a Deus, nós vamos lembrar o Pai da tortura que o Filho sofreu. Então você vai orar e dizer, me perdoa pelo sangue de Jesus, o teu Filho, quer dizer, o sangue que ele derramou. E o Pai vai lembrar sempre aquilo. Então por isso que este sacrifício de Jesus vai valer por toda a eternidade. Amém? Para aqueles que se arrependem e entregam a sua vida ao Senhor. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida, assim como Simão Cirineu teve um encontro contigo, seja cada um de nós, ó Deus, desperta vidas que estão, ó Deus, nesse momento recebendo a tua palavra, para ter um encontro com o Senhor, uma experiência contigo, como Simão Cirineu teve uma experiência com o Cristo, com o Salvador, com o Senhor das nossas almas, que ali carregava o madeiro, e que, debilitado por causa do corpo físico, que ele era 100% humano, além de ser Deus, esvaziar-se da sua glória, ter ali uma porcentagem apenas da divindade, e depois, claro, foi restaurada, mas ele precisou esvaziar-se, mas humanamente era 100% humano, sentia dores como nós sentimos, sentia cansaço como nós sentimos. Então, Pai, Senhor, ele precisou de ser socorrido, ajudado. E assim como nós somos seres humanos, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Deus abençoa essa vida, fortalecendo o seu entendimento. Deus trabalhando em seu coração no poder do nome de Jesus. Eu oro também pela Deolice Valon, Pai, e família. Toma nas tuas mãos a tua filha, consolando o seu coração da perda do seu esposo. Ela é lá de Macaé, Rio de Janeiro. Coloco nas tuas mãos também a Dilcimar Claudino, e família. Coloco a Carla Balbi Araújo e família. Josumira Alves Menezes e família, de Juazeiro, Bahia. Coloco a Eliana Guerra e família, a Yolanda Pinho Matos e família,
de Vicente Carvalho, toma a causa da tua filha nas tuas mãos, sua filha Monique, o seu neto José. Coloco a Elisângela Aparecida e família, Rosaura Marques, que agradece também, Deus, a recuperação do bebê Oliver. Deus, que terá alta sexta-feira, saindo do hospital. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem respondido orações aqui. Toma nas tuas mãos a Rosana Martins e família, lá de Macaé, Rio de Janeiro. Toma o Valdenir Ramalho e família. Também a Camila Vilela, lá de Copacabana, que pede oração pela Sabrina, meu pai, salvação dela e um milagre que o Senhor pode fazer naquela vida, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, gente. Vamos compartilhar.